noite, domingão preguiçoso, todo mundo se preparando para iniciar a semana. A gente tá aí entrando, né, na segunda semana de dezembro. A lua tá em Virgem, terminando lua cheia. Essa madrugada já entramos aí para lua minguante. E para quem me acompanha aqui, a gente vem falando aqui nas lives. Boa noite para quem tá chegando, Fernanda, José Flávio. A gente vem há algum tempinho falando sobre as luas, né? E aí hoje a gente tá aqui nessa lua, entrando amanhã na lua minguante. Quer dizer, essa madrugada a gente já entra na lua minguante. Lua em Virgem, nossa última lua minguante. E interessante que daqui uns dias a gente vai ter eclipse, né? No eixo aí de Saturno, que vai ser agora dia... Deixa eu ver aqui na minha agendinha astrológica da Ana Léo, dia 14, às 13h16, né? A gente entra na lua nova, então nossa última lua nova do ano, e agora nossa última lua minguante do ano. E vai ter o eclipse na próxima segunda-feira, no dia 14 tem um eclipse, tá? Então, hoje, por que essa lua é tão importante? Por que é tão importante olharmos para a lua minguante hoje, que entra na madrugada de hoje? Porque, energeticamente, a força da lua minguante é para dentro, não é para fora. Diferente da lua crescente e da lua cheia, que a energia tá toda para fora. A gente entra agora na lua minguante e isso não significa que não há força, né? Antes de eu olhar para as luas, eu não entendi, eu achava que a lua minguante não tinha força. Mas é mentira, a lua minguante tem força e a força dela é para dentro. É uma força que nos leva para o nosso inconsciente, é uma força que nos leva a olhar para as nossas emoções. É uma força que faz a gente mergulhar nas nossas sombras. E essa força, ela não é ruim, ela é uma força muito importante, porque é quando a gente tem abertura no inconsciente coletivo para olhar para as nossas emoções. Então, quem tem psicoterapia essa semana vai ficar mais fluida, vai falar mais, vai sentir vontade de chorar, vai se expressar mais, tá? No campo das emoções. Porque vai entrar para dentro, porque na lua minguante a gente mergulha sobre nós. Essa lua traz como representante para nós, então, o arquétipo da feiticeira. E quem é a feiticeira? É aquela deusa, né? O arquétipo daquela deusa que consegue falar não, que põe limite. E comparando a lua minguante com o arquétipo e com o nosso ciclo menstrual, então é a pré-menstruação. E aí seria, se a gente fosse comparar ainda com as estações do ano, chegaríamos ao outono. Então é um momento de total introspecção, a nossa energia está voltada para dentro. E aí é aquilo que eu sempre venho falando, essa é a lua externa, tá? E aí a gente tem a lua interna, então aí você vai olhar para que lua, para que período interno você tá. Então, por exemplo, eu vou estar no meu período ovulatório, na lua minguante. Então, o que isso significa? Que a minha rainha conversa com a minha feiticeira. O que isso significa? Que eu posso ficar mais irritada,
que eu posso querer mais as coisas naquele momento exato em que eu desejo fazer, porque a rainha vai lidar com sombras, a minha rainha interna vai lidar com sombras, tá? Se você tá no período da pré-ovulação, é a tua donzela que vai conversar com a feiticeira. E aí o que acontece nessa conversa no inconsciente? A mesma coisa. A tua donzela interna vai lidar com as sombras dela, né? As sombras da tua donzela. Então, se a tua donzela é mimada, se a tua donzela é chorona, todas essas sombras, todos esses sentimentos, às vezes da própria adolescência que não foram olhados, voltam à tona nesse período, tá? Porque lá no céu, a força que está emanando é a força da lua minguante, a força das sombras, tá? E aí, se a sua se o teu ciclo, se você tá para menstruar, então feiticeira conversa com feiticeira, né? Então aí tem uma força ainda mais profunda ainda no nosso inconsciente. E se a sua menstruação já desceu, é a sábia, a bruxa que conversa com a feiticeira. Então todo mês a gente pode estar fazendo essas conversas, né, internamente, para que a gente possa ir entendendo o que está acontecendo com a gente. Então, energeticamente, o que é a lua minguante? É a lua onde a gente põe ponto final, onde a gente deixa aí algumas coisas. Então, ela tem muita força para isso, né? Para fazer aquela faxina, para mexer no guarda-roupa e colocar aquelas roupas para fora, para deixar limpar, né, algumas coisas internamente. Eu vou até ler aqui um trechinho do livro da Mayra Farro, tá? Aqui, ó, esse livrinho aqui, da Despertando a Deusa, 27 Dias do Sagrado Feminino. Esse é um livrinho muito gostosinho de ler, porque ele vem cheio de exercícios pra gente fazer. E se você ler ele em 28 dias seguindo a lua certinho, você vai ter sempre coisas interessantes para pensar, tá? Então, ela fala assim, ó, que eu achei interessante. Vou ler aqui. É tempo de deixar morrer tudo o que não funciona mais em nossa vida. Doe ou jogue fora roupas que há muito tempo não usava. Livros empoeirados, papéis velhos, comidas estragadas na geladeira, enfim. Faça uma limpeza em sua casa, no seu guarda-roupa. Você vai ver que depois se sentirá muito melhor. Oi, Gabi, sua linda, saudade de você. Tome um banho de sal grosso, do pescoço para baixo, com a intenção de purificação. Então, essa semana, na entrada da lua minguante, a gente pode tomar um banho de sal grosso. Lembrando, gente, é a última lua minguante do ano. Então, assim, dá muito pra gente colocar tudo que a gente não foi legal em 2020. Dá pra fazer um ritualzinho aí e fazer essa limpeza, tá? Aí ela fala assim, que é o momento de deixar ir todas as mágoas, todas as tristezas, todas as dores, deixar que a lua nos ajude, essa lua minguante nos ajude a limpar tudo isso, tá? Hoje, o Gabi, na madrugada a gente entra na lua minguante em Virgem. Então ajuda muito a gente nesse processo de limpeza, né? Porque o signo de Virgem, ele é esse signo mais organizado, né? Que gosta das coisas organizadas. Então nos ajuda a fazer esse processo de limpeza e de organização nessa próxima semana. Então, do dia 7 ao dia 14, mais ou menos, a gente pode estar fazendo essas limpezas energéticas em casa, para deixar aí mesmo, né? E também fazer a limpeza no nosso corpo, com um banho de sal grosso do pescoço para baixo, tá?
Então, qual que é a ideia agora para a gente tirar o nosso oráculo de hoje, que é o oráculo da semana? Que sombra é essa que a gente precisa olhar durante a semana? Porque a lua minguante pede isso pra gente olhar para as nossas sombras, tá? Então, essa semana que se inicia até o dia 14 é como se fosse o último dia, a última semana como se fosse, não, é a última semana do ano, pra gente fazer essas limpezas antes da virada do ano. E olha só que grande vantagem, dia 14 a gente tem eclipse, tá? Então, assim, faz a tarefinha essa semana, se percebe, se olha para suas sombras, encara a força toda da Terra, do nosso inconsciente coletivo, tá favorecendo, porque é a força da lua minguante. É tempo de olhar para as sombras, é tempo de colocar as coisas para fora, é tempo de deixar sair, deixar ir embora. Então, qual que é a ideia agora, nesse momento, tá? Que a gente feche os nossos olhos um pouquinho, só respira fundo, sente o que foi esse ano para você, sente onde pesou para você esse ano e vai imaginando que à medida em que você respira, você vai soltando isso que te incomodou esse ano, que te pesou, que foi ruim, que te magoou, que te feriu. Então você vai respirando, soltando e vai deixando sair na sua respiração essas sensações, esses acontecimentos, essas mágoas. Tudo isso você vai soltando, respirando e vai deixando que a força da lua minguante te ajude a fazer esse processo durante essa semana. Então você vai respirando, soltando, mais uma vez, se conectando com o oráculo que está aqui na minha mão, porque como eu já expliquei uma vez, o oráculo ele pode ser tirado de forma individual ou de forma coletiva. Então, aqui ele está sendo tirado de forma coletiva. E hoje a intenção é tirar uma carta para que tema a gente precisa olhar mais, que tem uma sombra que está lá escondidinha e que a gente não olhou. Então, você respira, solta, pode abrir os seus olhos, pode vir para cá, ó, que eu estou com o meu oráculo aqui, feito com todo amor, pra gente tirar uma cartinha. Vamos ver o que é que o nosso inconsciente coletivo quer que olhemos durante essa semana. Que sombra é essa? Que tema é esse que a gente precisa olhar com mais profundidade? Então, eu vou tirar aqui a cartinha, ó. Olha só, saiu a Senhora do Tempo. Como que, o Desi? Adquirir o oráculo, ele ainda não tá para venda, tá? Ele tá só em fase de teste. E aí, assim que ele tiver liberado para venda, eu passo para vocês, tá? Então, tá aqui a cartinha que saiu pra gente olhar é a Senhora do Tempo. A Senhora do Tempo vem falar do nosso ritmo. E eu vejo que é uma sombra muito grande no feminino, né? Porque a gente tem muita dificuldade de olhar para nossa ciclicidade, aceitar a nossa ciclicidade e aceitar o nosso tempo. A gente quer fazer as coisas assim para ontem, né? Então, o quanto que a gente pode, com tudo isso que a gente passou esse ano, desacelerar e olhar para o nosso ciclo feminino, olhar para o nosso tempo, para o nosso ritmo. A Senhora do Tempo, que é essa cartinha que eu fiz aqui, ó, é a mulher, ó, que ela tá no lugar da garganta dela, tá como é que fala? Uma ampulheta, tá? E ela olha com um olho só, tá? Qual que é a ideia de colocar um olho só? Porque daí ela olha para
dentro, tá? Porque a gente fica tão olhando para fora que a gente não se permite sentir. Então não se permite entender que cada um tem seu tempo. Então eu vejo essa questão do tempo e do ritmo feminino como sendo uma grande sombra, né? Então que a gente possa durante essa semana poder de fato olhar para dentro, né? Olhar para esse movimento interno nosso e não querer se comparar com ninguém. O feminino, quando ele entra na energia yang e começa a ver as comparações, a gente esquece do nosso próprio movimento, a gente esquece do nosso próprio ritmo. E aí a gente entra nas competições. Eu acho que uma grande sombra do feminino, uma grande sombra a ser olhada com bastante cuidado, tá? É a competição. Eu vejo mulheres, inclusive, dentro do feminino, líderes do feminino, que não conseguem lidar com essa sombra, tá? Porque ela realmente é uma ferida muito grande dentro do feminino, muito grande, né? A competição, a inveja, a falta de sororidade. A gente ainda está num processo muito grande de desconstrução desse lugar de que a gente não precisa competir, que a gente pode fazer trocas, que a gente pode fazer parcerias, que a gente pode ajudar umas às outras. Isso ainda é um processo de desconstrução. Só que a gente só consegue fazer esse movimento quando a gente olha para dentro e quando a gente entende o nosso movimento. Porque senão a gente sempre vai estar se comparando com o outro. Nossa, mas a fulana fez e deu certo, por que eu faço e não dá certo? Porque não é o teu ritmo. Porque não é o teu jeito, né? Porque não é a tua missão. E aí esse lugar onde a gente consegue olhar para a gente mesmo, encarando as nossas próprias sombras, é que faz total diferença, tá? Então, para nossa semana, que a gente possa encontrar nosso ritmo, que a gente possa jogar fora todas essas crenças limitantes com relação ao fazer, a produtividade e tudo mais, e possa encontrar o que eu escuto sempre a Carol Lana falar, que é minha professora de ginecologia natural, a produtividade cíclica. O que é a produtividade cíclica? Eu conheço o meu ritmo, eu sei como estou, então eu sei quando posso produzir mais, quando posso produzir menos, e tá tudo bem, né? Acontece que a gente quer entrar na produção com a produção yang, e nós mulheres não somos assim. E aí isso trava tudo, isso trava questão financeira, porque daí a gente quer produzir de uma forma que não tá dentro do nosso coração, né? Então, gente, que a gente possa olhar para essa produtividade cíclica, onde hoje eu tenho um ritmo, eu produzo de um jeito. Amanhã, semana que vem, eu vou ter outro ritmo, eu vou estar com outro humor, eu vou estar de outro jeito, eu vou produzir de outra forma, tá? E é um caminho longo, porque se todas as mulheres se derem conta disso, a gente consegue mudar a forma de produzir do mundo. Mas se as mulheres ainda continuarem querendo produzir de forma yang, a gente não consegue mudar a forma de produzir do mundo. E eu acho que coronavírus veio aí para mostrar um pouquinho isso pra gente, né? Tempo de voltar para dentro, tempo de olhar para tudo isso, ressignificar tudo isso. Gente, era isso, a ideia dessa live vai ser uma live curtinha mesmo, só pra gente começar a semana com um pensamento aí, com um norte, né, um caminho para a gente trilhar durante a semana. Tem alguns recadinhos para dar para vocês. Primeiro deles é que amanhã tem uma live maravilhosa com o Sami. Ele é juiz de direito e é percursor do direito sistêmico. Tá? Ele é inovador nessa área. Aqui no Brasil ele tem feito constelações dentro do judiciário, resolvido problemas através das constelações sistêmicas.
Eu admiro imensamente esse homem que está fazendo essa revolução no TJ, né? Encarando aí ele algo que muitas pessoas não acreditam, que são as constelações sistêmicas. Eu me lembro a primeira vez que eu vi ele na televisão, na Rede Globo, no Fantástico. Aquilo foi, assim, eu não me senti mais sozinha no mundo, tendo a visão sistêmica, né? Porque a gente vive muito, a gente não tem essa visão sistêmica, e ela é uma visão que modifica, que traz pra gente uma amplitude muito grande, porque a gente para de olhar só pro nosso umbigo, e a gente passa a entender que existe um todo, tá? O segundo recado é que no dia 14 vai ter uma live muito legal aqui com a Elo, que fala sobre as questões financeiras no feminino. Ela é consultora para mulheres disto, tá? E aí a gente vai estar falando um pouquinho por que a mulher trava tanto quando diz respeito à produtividade e questão financeira, tá? Outra coisa, amanhã temos a última aula da Semana da Mulher Real, vamos falar sobre elemento ar e liberdade, tá? Quebrar um pouquinho de crenças aí no feminino. A outra coisa legal, a Ananda tá aqui, no dia 11 eu vou estar com ela, numa aula lá para as portuguesas, lá para a turma dela, tá? Então, são muitas coisas gostosas acontecendo no final desse ano. E é isso, gente. Provavelmente na segunda-feira eu abro o carrinho de vendas aqui do produto A Jornada da Mulher Real, que vai acontecer em 30 dias, com 4 aulas ao vivo, material didático, atividades para ser feito num grupo monitorado, onde eu vou estar passando as atividades bonitinha, certinha, todo dia, meditações para vocês. Tudo vai ser entregue bem bonitinho, mas aí eu vou falando durante a semana aqui no Instagram, tá bom? Grande beijo para vocês, uma boa semana. Descansem esse restinho de domingo e tenham em mente, estamos numa semana de tribulações no céu. Dia 14 vai ter eclipse. Estamos numa semana de lua minguante. Nosso ritmo tende a diminuir. Respeite o seu ritmo. Beijo, beijo, boa semana para todas e todos.